Olá, ele é um pediatra de muito bom humor, tem 78 anos, é casado com uma advogada e juntos têm 6 filhos e 8 netos, segundo ele, por enquanto, e eu espero que ele esteja falando dos netos e não que ele queira mais filhos. Nessa entrevista vamos saber por que ele se autoproclama insubmisso. Olá, Dr. Newton. Dr. Newton, o senhor nasceu aqui, né? Sou araçatubense. Fala um pouco da Gema, fala um pouco de que tipo de família o senhor veio. Minha família era muito humilde. Meu pai veio para o Brasil em 1928. Sim. Veio para trabalhar como toureiro. Eu achei uma graça, gente, porque na pré-entrevista, quando ele falou essa história de toureiro, eu já imaginei o pai dele com um touro na frente. Conta o que é esse toureiro. Ele tirava tora nas matas que rodeava aqui Araçatuba para fazer dormentes para Noroeste, NOB. Posteriormente, ele se cansou de ser mordido por pernilongo e foi entregador de pão na rua com aquela carrocinha tradicional. Nossa! Depois de muito tempo, cansou de pajear o cavalo e os fregueses e montou um botequinho. Esse botequinho se transformou posteriormente num botecão e daí em diante ele foi progredindo. Mas espera aí, que o senhor está muito rápido. Eu quero saber o seguinte, ele tem uma história que o pai veio de Portugal e a mãe nasceu aqui e aos 2 anos foi morar em Portugal, não se conheceram lá, se conheceram aqui, os dois na pobreza. O que seu pai e a sua mãe faziam quando eles se conheceram? O meu pai tinha o botecão. Minha mãe era doméstica de uma família tradicional, também de portugueses. Que família? A família do Manelito Marques, da dona Linda Marques. E ela ia buscar alguma coisa no botecão e se engraçou com o português. Daí veio a união e os 4 filhos que apareceram dessa união. O senhor acha que quem se engraçou mais, ela com ele ou ele com ela? Eu acho que foi recíproco. Foi recíproco. Mas que bacana. E eu quero saber como é que o senhor foi como aluno. Fui um aluno médio. Não era o top line da turma e também não era o pior. Eu estava no bolão. Estava no bolão. Né? E como aluno, eu fico pensando assim, em que época da sua vida estudantil o senhor descobriu que queria ser médico? Foi nos primeiros anos da escola... Do colegial hoje? Antes? Foi antes do colegial, ginásio? No ginasial. É mesmo? Aí tomei gosto pela coisa, procurei me aprofundar e descobri que eu tinha que ser médico mesmo. Mas seria o quê? Nas aulas de biologia que o senhor percebeu isso? Não, acho que era a vocação mesmo. Vocação. Conversando com os amigos. Mas desde o início o senhor sabia que seria pediatra? Não, eu sabia. Eu queria ser médico. Aí durante o curso eu vi que tinha mais aptidão pela pediatria, porque eu gostava muito de criança, e achava muito nobre você cuidar dos meninos, dos pequeninhos e posteriormente dos púberes. Mas eu quero saber se fora a nobreza, até porque médico já significou muito mais em termos de status do que significa hoje, né? Eu quero saber se o senhor não foi levado também um pouquinho pela vaidade. Não. Não foi? Eu nunca tive essa vaidade. Não? Não. E por que o senhor só fez vestibular na faculdade de Belo Horizonte? Durante o período de cursinho, eu tinha um amigo que estudava lá em Belo Horizonte. Ele me mandou o currículo da faculdade, o que ia cair no vestibular. Eu me interessei e fui para lá. Prestei o primeiro concurso e entrei direto na faculdade da UMG. E foi morar em Belo Horizonte que trouxe para a sua vida sua mulher, a dona Tereza? Deus faz as coisas certas. Eu fui estudar lá, fiquei um ano. Depois de 1 ano e meio, fui conhecê-la. Um conhecimento muito divertido. Que vai ser Mas o senhor não vai contar. E eu vou dizer por quê, sabe por quê? Porque durante a pré-entrevista, ela participou, eu pedi para que ela participasse, para que nós conseguíssemos extrair bastante coisas dele, né? E ela contou de um jeito muito engraçado como é
que eles se conheceram. E eu pedi para ela se juntar a nós no terceiro bloco para contar aqui. Tá bom? Mas uma história que eu quero que o senhor conte é que um dos encantos de Dona Teresa, que o senhor descobriu depois, é que ela tinha uma família que cozinhava muito bem, que o senhor era um grande filaboia e que tinha uma história de fazer uma escala lá. Conta. Porque lá em Belo Horizonte, naquela época, você começava a namorar e era levado para a família da namorada. E lá, como eu morava numa pensão de estudante, a boia era meia fraca. E eu comecei a frequentar a família e cada dia da semana eu tinha escala de filaboia em uma residência. Da família dela? Da família dela. E o que serviam de tão gostoso? Comida mineira é uma delícia, comida mineira, tudo quanto era tipo. E com a fome que eu tinha, o que viesse eu traçava. Traçava. E as suas idas ao estádio de futebol? Conta daquele primo que o senhor me contou, primo dela. O primo dela era trivalente, ele torcia para os 3 times de Belo Horizonte naquela época. E vocês iam juntos ao estádio? A gente ia junto e ele sempre torcia porque era o melhor do campeonato. Então ele não era fanático por ninguém. Ao longo do jogo, ele ia detectando quem era o melhor e ia torcendo para ele. Ia torcendo para ele. E como é que foi o noivado de vocês? O noivado foi muito divertido. Eu vim passar umas férias de Natal aqui em Araçatuba e naquele tempo a comunicação que a gente tinha era por avião. Sei. E a gente já tinha combinado. Mas o senhor era chique naquela época, o senhor já andava de avião. Era o único meio de locomoção. Não, mas eu quero saber o seguinte, o senhor me disse que seu pai começou bem pobrinho, então naquela época já estava bem, né? Nessas alturas do campeonato ele estava bem. Estava bem, tá. Isso. Então vai. Era a época da serraria. Certo. Então, aí eu não contei nada para a família que eu ia ficar noivo. Para sua família? Para minha família. Eles sabiam que o senhor estava namorando a Teresa? Estava namorando, mas não sabia nem a nem o nome. Nem o nome da minha namorada. Aí quando eu fui entrando no avião, eu gritei para eles. Peraí, avião saindo daqui para ir para Belo Horizonte. Tá. Aí eu gritei para meu pai, ô pai, eu vou ficar noivo. E entrei no avião. Chegando lá, daí 2 dias veio uma carta dele me chamando a atenção, que era muito novo, que tinha a vida inteira para ficar noivo. Mas nessas alturas do campeonato eu já era noivo. O senhor já era noivo. E por que o senhor deixou? Eu quero saber agora, lá no fundo, por que é que o senhor deixou para falar para ele só a hora que o senhor estava entrando na cabine do avião? O senhor tinha medo da reação dele ou era esquecimento? Não, acho que era mais medo. Viu? Mais medo, né? Bom, mas como é que o seu pai conheceu a Teresa? Foi antes do noivado? Foi antes do... Não. Foi antes do noivado. Foi antes do noivado. Porque ele tinha negócios com as empresas, negócios de serraria com as empresas de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro. E numa dessas estadas ele ficou conhecendo a Teresa. Mas não sabia do noivado, nada. Mas ele não foi numa história de... ele não a conheceu quando o senhor estava voltando de navio da Europa, ou não? Foi nesse que ela vai nos contar depois. Mas eu quero saber... se ele gostou da Teresa. Ele achou que ela é muito simpática, muito boazinha e... Não, tem um outro adjetivo. E era ótima de negócio. Não, ele me falou na pré-entrevista que o pai achou que ela era espertinha. Também. Eu gostei disso. O que era espertinha? Não, porque ela sabia muito, mexia muito com economia, sabia dos negócios que... Mas ela não era advogada naquela época, né? Não, ela estava fazendo o curso de economia. De economia não, de administração. Já que a gente está falando em administração, o senhor hoje está muito bem de vida. Eu quero saber se ela o ajudou a amealhar esses bens, já que ela é espertinha nos negócios. Sempre. Ela é a cabeça pensante no ramo financeiro. Então ela merece ser uma viúva rica? Merece. Só que eu não estou com pressa de ficar. Eu entendi. Deixá-la como viúva, né? Bom, vocês se casaram em Belo Horizonte. Eu quero saber por que é que o senhor decidiu, já que ela era de lá. Ela nasceu em Belo Horizonte? Ou perto? Ela nasceu perto de Belo Horizonte, perto de Belo Horizonte. Mas foi criada em Belo Horizonte. Vocês se casaram em Belo Horizonte. Por que é que vocês decidiram, por que é que o senhor ou vocês decidiram vir para cá? Meu pai... Eu tinha muita vontade de clinicar na minha cidade. Meu pai tinha feito aqui um consultório. Então uniu o útil ao agradável. Nós viemos para cá, casamos, viemos para cá. Em 1960, meados de 60, eu comecei minha carreira médica aqui. Mas o senhor fala que se tivesse, e ela mesma disse, que se o senhor tivesse ficado lá, o começo teria sido muito mais fácil. Mais fácil, porque eu tinha vários empregos.
Então, eu não teria que lutar no começo da vida para manter a família. O senhor disse também que vir para cá foi a melhor coisa que o senhor fez. Por quê? Bom, por várias razões. Primeiro que aqui é minha casa, aqui tem minha família. E segundo, meus amigos estão todos aqui. Os amigos mais chegados. Mais chegados. E como é que foi o começo da vida profissional? O começo da vida de pediatra naquele tempo era muito difícil. Aliás, de todo médico. Mas foi ótimo. Eu fiquei conhecendo vários colegas. A primeira vez que eu entrei na enfermaria do pavilhão das crianças, eu encontrei um colega meu que achou que eu não podia... Que colega? O Luiz Geraldo. Doutor Luiz Geraldo, um abraço para ele que já foi entrevistado aqui e que foi ele que me disse que o doutor Newton Coelho é insubmisso, que a gente vai descobrir já já o que ele quis dizer com isso. E O que o doutor Luiz Geraldo ele achou que eu não era médico, né? Porque eu era muito novinho e tal. Ele falou, aqui só pode entrar médico. Eu falei, eu já sou médico. Então você é muito bem recebido e me dou muito bem com o Luiz Geraldo. Aliás, ele é um dos meus gurus. Ele é um dos seus gurus? E a evolução da clientela? Eu ouvi dizer que até a dona Tereza foi sua secretária no começo? Foi minha secretária no início, porque eu não tinha dinheiro para pagar a secretária. E ela foi boa secretária? Ótima, viu? Eu me lembro, já que ela é tão espertinha, na pré-entrevista, ela me contou de uma conta que ela fez na época, de quantas consultas o senhor precisava para comprar um Fusca naquela época. Quantas? Era mais ou menos 100 consultas. 100 consultas. E hoje? Hoje você tem que trabalhar o ano inteiro. O ano inteiro. Se esperar a consulta, você não consegue comprar o Fusca. Por quê? O senhor disse que... Porque hoje a clínica se resume praticamente em papeizinhos. São as guias. São as guias. Dos convênios médicos. Isso significa que uma porcentagem maior da população tem acesso à medicina? Sim. A medicina tem um amparo muito maior hoje. Significa que ser médico hoje é menos rentável que naquela época? Depende da especialidade, né? Você pegar os que fazem a parte clínica, que vive praticamente em função de convênios, o trabalho é muito maior e a renda é muito menor. Agora, tem umas especialidades que dão uma renda muito maior. Um exemplo é a cirurgia plástica. Cirurgia plástica, né? Quem é que dá mais trabalho, a criança ou seus pais? Geralmente são os avós. A diferença entre os pais do passado, ou os avós do passado, e os pais e avós de hoje? Os pais do passado, eles tinham mais disponibilidade para ir ao consultório. Hoje, quando vai a mãe, o pai raramente vai junto, geralmente vai a mãe e a avó. Naquele tempo ia a família inteira. Aquele tempo e a família inteira. Para a gente terminar esse bloco, eu fiquei encantado. Sempre as pessoas falavam do seu bom humor. Mas eu quero saber se o senhor já nasceu bem-humorado assim ou se o senhor foi desenvolvendo esse bom humor. Eu acho que eu nasci sorrindo. Eu acho que eu nasci sorrindo, foi bom demais. Questão de opinião, volta já.